Pai Celestial, nosso Deus eterno, santo e poderoso, estamos gratos a Ti nesta manhã, pelas ricas promessas que o Senhor tem feito a nós. Tu has de resgatar o Teu povo com mão forte e poderosa. O Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa esperança, a nossa certeza de que há um chamado, há uma escolha, há uma justificação, uma santificação e uma glorificação que vem da parte do Senhor. É uma obra única e exclusiva do Senhor. Nós somos apenas barro na mão do oleiro. O Senhor molda, o Senhor faz como Tu queres fazer. E é assim que nós nos encontramos em Tua presença, Pai, em Tua casa e rendido diante do Senhor, para que Tu possas concluir em nossas vidas a obra que o Senhor tem começado. Muito obrigado por mais uma vez estar do nosso lado, nos amparando, nos guardando, nos protegendo do mal, da enfermidade, da doença. Com certeza, Pai, ainda que a figueira não brote, ainda que o celeiro se esvazie, Te louvaremos, porque o Senhor está conosco. Todas as provas, as provações, com certeza vêm com um livramento. O Senhor não envia nenhuma luta para nós, sem também enviar a força para vencê-las. Por isso nós somos gratos a Ti, louvando o Teu nome, engrandecendo a Sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu pedi aos irmãos do estúdio que mantivesse um pouco a internet funcionando por uns minutinhos a mais, antes de desligarmos, para a transmissão de um culto gravado, porque eu gostaria, na verdade, de me dirigir um pouquinho a todos os que nos veem pela internet. Muitos irmãos, ex-companheiros de jornada, nos acompanham, ouvindo, e possivelmente, segundo o testemunho deles, se alimentando também das palavras que, pela graça de Deus, saem desta plataforma. Eu quero dizer do meu muito obrigado, agradecer pela confiança, pelo companheirismo, pelo menos através deste culto virtual, essa presença virtual nossa em sua casa, em seu lar, ou aonde você estiver. Com certeza, Deus nos permitiu este período que nós convivemos, para que eu pudesse, na preocupação íntima do meu coração, com você, em falar com você a palavra de Deus, e com certeza, na confiança, na certeza de que é Deus quem está falando. Não sei por quanto tempo estarei aqui, ainda falando ao Recanto das Águias, ao Tabernáculo Vitória, até onde eu creio, eu penso, ou até onde eu sei, encerro minha carreira com os de fora.
Não tenho mesmo absolutamente mais nada a falar com aqueles que não ouviram a voz de Deus e tomaram a decisão por Atos 2 e 4. É malhar em ferro frio, é repetir as mesmas coisas, ainda que sejam para segurança, mas não tem sido para salvação, para libertação. Momento em que a decisão de um ministro, ela tem um peso muito grande para as pessoas, para o mundo, para o seu município, seu estado, seu país e individualmente para cada pessoa que teve a oportunidade de ouvir esta voz fraca, às vezes contundente, às vezes chorona, mas sempre convicta de que estava dizendo a verdade de Deus. Por isso, meus irmãos, amigos do Facebook e de todos os lugares que sintonizam nossa página, acessam a nossa página do tabernaculovitoria.com.br. Que Deus te abençoe, te ajude nessa trajetória, neste caminho que você escolheu, porque a sua escolha determina o seu destino, é o que diz a Bíblia Sagrada. O profeta de Deus repetiu isto e disse: a tua escolha determina o teu destino. O que você escolhe é o que você vai receber. Você não pode colher outra coisa que você não plante. O que você planta, você colhe. Por isso, nos ensinamos uns aos outros a plantar o amor, a paz, o perdão, a plantar a convivência, a tolerância religiosa, espiritual, e nos tornarmos cada vez mais amigos que inimigos. Às vezes declaramos os nossos inimigos, mas na verdade sabemos que nós só temos um inimigo mais feroz, que é nós mesmos. No egoísmo, no eu penso, eu acho, e assim nos tornamos inimigos nossos, de nossa humildade, de nossa fé, de nossa sinceridade. E com isto, tiramos a nossa força com a nossa incredulidade, com a nossa dúvida. O profeta disse: a fé te cura. Se você crê pela fé, você é curado. A fé te cura, mas a dúvida traz a doença de volta. Então é uma batalha entre a fé e a dúvida. A fé te liberta, a dúvida te aprisiona outra vez. Então, pela fé, é a única forma de nós sermos libertos completamente. Através do sangue, do sacrifício da cruz a nosso favor. Por isso, mais uma vez agradeço a todos os internautas e quero dar o meu adeus sincero e dizer que espero um dia estar errado e Deus me cobrar para que eu volte a falar de novo àqueles que estão de fora. Por isso, o estúdio pode desligar a internet e rodar o culto advertência. Advertência, ainda falando advertência para o mundo. Deus vos abençoe, meus amados e queridos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Ele por mais uma vez nos conceder o grande privilégio de poder adorá-lo, servi-lo, estar em pé diante da sua verdade. E com certeza, para nós, crentes desta mensagem da hora, é muito bom estar na casa de Deus para ouvirmos mais de Deus.
saber mais dos seus pensamentos, dos seus desejos para conosco, porque o privilégio da noiva hoje é conhecer os desejos do seu noivo e satisfazê-lo, conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo tem nos conduzido de uma maneira muito especial, muito segura, e tem nos advertido de uma maneira eficaz, de uma maneira muito poderosa, e tem feito com que nós tenhamos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração advertido para enfrentar os momentos, as horas em que nós estamos atravessando, de muita expectativa, e com certeza o nosso coração palpita com mais força, mais acelerado, à medida que nós vemos o tempo passando rapidamente e a nossa hora se aproximando. Eu gostaria de continuar naquele mesmo espírito que sempre Deus nos tem colocado, abrindo o nosso entendimento cada vez mais para enfrentarmos este momento, que Ele nos tem advertido, aberto os nossos olhos para enxergar a hora, o tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu gostaria de ler do apóstolo São Paulo, quem cremos ser o autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 25, do capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus. Diz assim a palavra: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Querido Pai, pela graça e bondade do Senhor estendida à terra, o seu povo sempre foi lembrado dos teus projetos e dos teus planos. Enviastes sempre alguém do céu para divertir o teu povo na terra. E a voz do Espírito do Senhor, desde o Éden, chama pelo homem para trazer-lhe a consciência, a posição e até mesmo as condições em que ele se encontra, para que ele possa confessar porque foge da presença do Senhor. E depois de muitos anos, aqui estamos nós, Pai, em pleno século XX, já para o 21, acreditando que o mesmo Deus que andou no Éden procurando por Adão, está aqui neste século procurando por mim, gritando pelo meu nome e buscando aonde eu me encontro escondido do Senhor.
E é a tua voz que penetra no fundo da alma de um homem e de uma mulher e o traz a consciência, a posição de que ele precisa, Pai, de algo mais do que qualquer coisa que há nesta dimensão para se salvar, para se cobrir, para se tapar, para se posicionar diante da presença maravilhosa e santa do Senhor. E só mesmo tu, com tua capacidade de fabricar uma vestimenta para nós e cobrir a nossa nudez, é que poderá nos retornar à posição original outra vez, para que nós possamos estar em graça diante da tua presença. Nós estamos agradecidos porque numa era tão escura, tão má, tão perversa como a que nós vivemos hoje, o Senhor ainda ter uma luz que brilha, uma voz que clama, uma voz que chama, uma voz que mexe lá dentro do nosso coração. No silêncio das trevas deste mundo, Pai, ouvimos esta voz que no âmago da nossa alma retumba com graça, com amor, chamando-me pelo meu nome. Nunca o homem buscou o Senhor, foi sempre o Senhor quem buscou o homem. Andou atrás do homem, se fez homem para salvar o homem. Se fez humano para que o humano pudesse se fazer o Senhor, se fazer Deus. E eu estou tão agradecido, Pai, tão grato a Ti, por fazer parte deste Teu projeto eterno, por fazer parte deste plano maravilhoso do Senhor, e eu ser uma peça nessa engenharia do Senhor. Muito obrigado, Pai. Faça com que os meus olhos sejam abertos e eu receba a advertência do Senhor para esta hora em que eu estou vivendo. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu agradeço a Ti, por este povo que ouve a Sua palavra, que alimenta da Sua palavra, que crê na Sua palavra, Pai, e que aguarda as Tuas promessas tão ansiosos quanto eu aguardo. Muito obrigado por todos eles, ajude-os, recompense-os, cure-os, liberte-os e salva-os, Senhor, no Teu grande e maravilhoso poder, pois nós acreditamos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Acompanhando a voz do Espírito de Deus, nos advertindo da hora em que nós estamos vivendo, do tempo em que nós estamos atravessando, que chamamos de a hora da meia-noite, e observando o que o profeta de Deus para esta geração nos tem mostrado, da ação, do trabalho, do anticristo entre os homens desde o Éden, e agora, por último, na sua ânsia de conseguir enganar os últimos no meio dos gentios, a fim de alcançar a noiva do Senhor Jesus Cristo, também vemos através da graça da mensagem de Deus a derrota do anticristo no nosso meio. E a maneira gloriosa que Deus tem derrotado o anticristo é nos dando amor à palavra de Deus. O batismo do amor, as coisas espirituais. E chegamos hoje no tempo do fim, em que a humanidade, as religiões, os grupos religiosos, mesmo os independentes, estão no fundo do poço, na bancarrota, e como diz o mensageiro de Deus escrito na parede do templo das religiões, Icabode, foi-se embora a glória do Senhor.
acabou o brilho de Cristo, a revelação do Espírito, acabou o que significa verdadeiramente a abertura, o conhecimento de Deus entre os homens, e dificilmente se pode expressar verdadeiramente eu vi Deus, ou ouvi Deus, ou andei com Deus, ou estou com Deus. Por outro lado, também vemos que o fim traz a gloriosa vitória do povo de Deus sobre o anticristo, sobre a religião. Como diz a Bíblia, o fim é melhor do que o princípio. Foi muito triste ver o diabo entrar no meio da humanidade no Éden, mas é muito gostoso vê-lo sair. O fim e a derrota total do anticristo nós vamos presenciar daqui a pouco, quando o cavaleiro do cavalo branco entrar em cena no nosso meio, trazendo consigo o poder total da palavra falada de Deus, não somente para si, mas para benefício total da noiva de Cristo. E as advertências do Espírito Santo através da mensagem da hora nos mostra e nos conclama a nós que cremos nesta mensagem a aguardar com ânsia, com carinho, com amor os seus acontecimentos. Estamos esperando, estamos aguardando aquilo que ouvíamos como uma promessa, ouvíamos até mesmo como uma história contada por aqueles que aceitaram esta mensagem primeiro do que nós. Mas temos tido o privilégio de poder ver estas coisas começarem a acontecer em nosso meio. E constantemente estamos lembrando da Escritura de Jesus Cristo e do profeta de Deus, quando disse: hoje tem se cumprido esta Escritura no nosso meio. Como advertência de Deus para nós, do que nós estamos esperando, o profeta Irmão Brana conta o sonho de Billy Paul, seu filho, mostrando a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Ele disse: meu filho Billy Paul, ele conversa quando está dormindo, porém ele não sonha frequentemente. E ele teve outra noite que o estremeceu. Ele disse que estava sonhando que estava em uma igreja, e eu não tinha chegado ainda. Disse que quando eu entrei, fogo estava saindo dos olhos, e eu disse a ele: o tempo está aqui, está terminando. E todo mundo começou a gritar: eu não posso, meus filhos, e eu. A minha esposa disse: eu não posso pedir Sara para abençoar a mesa, e assim por diante. E ele disse: eu tenho que ir e pegar a Lois e o bebê. E eu disse: Lois não pode vir agora, o bebê é muito novo para saber. Billy, a hora está aqui, devemos ir. E eu disse: é meia-noite agora, e antes da luz do dia, Jesus estará aqui. Se não for, então eu sou uma falsa testemunha de Cristo. Então alguém falou alto e disse: nenhum homem conhece o minuto e a hora. Eu nunca disse o minuto e a hora, eu disse algum tempo entre agora e a luz do dia. E eu disse: vamos, Billy, vamos. Ele disse: nós entramos no carro e começamos a subir a montanha. E quando nós o fizemos,
Isto parecia que a luz vinha e os céus estavam escuros sobre a terra. Ele disse que eu estacionei a um lado da estrada, levantei minhas mãos desta maneira, fogo continuava saindo dos meus olhos, e ele disse que eu disse: Senhor, eu tenho feito isto por tua ordem, eu tenho feito isto somente porque o Senhor me disse para fazer isto desta maneira. Eu tenho feito estas coisas de acordo com o que o Senhor me disse. E eu fiz um movimento para uma grande montanha de granito, e a luz sem mão cortou uma pedra da montanha pesando centenas de toneladas. E aqui vem. E eu disse: virem suas cabeças, não olhem. Isto tudo terminará em poucos minutos apenas. E disse então um grande silêncio santo vem de todas as partes, enquanto esta pedra vem para o seu lugar. E o profeta então diz: pode ser mais tarde do que pensamos. Vê? Aquilo é exatamente escriturístico, vê você? A pedra sem mãos cortada da montanha, assim é. Num desses dias será dessa forma. Quando vocês gritarão por algo, eu disse a ele: tu tens tido esse tempo, Deus tem prevenido constantemente. Sim, eu disse, ainda mesmo que seja meu próprio garoto, ou quem quer que seja, a hora está aqui. Eu só posso dizer o que ele me disse para dizer, e isto estará aqui, e isto foi. Então, de repente, eis que veio ele, uma pedra cortada da montanha, sem mãos. Daniel viu aquilo, você sabe, muitos anos lá atrás. E Bili não sabia nada sobre aquilo, mas isto era um sonho enviado do Senhor para ele. A hora está aqui. O tempo de busca de oportunidade, o tempo de adoração, de servir ao Senhor, chega ao seu final, chega à sua posição terminal, quando então muitos buscarão e não encontrarão a oportunidade de achar mais a graça e a misericórdia de Deus. Uma irmã me contava que ela viu num sonho, há 8 meses atrás, isto. De uma grande perseguição, uma grande fome, e as pessoas sentindo um grande desejo de escutar um culto, de participar de uma reunião, e havia um clamor muito grande, e alguém citava o meu nome buscando se alguém sabia onde eu estava, se eu estava em algum lugar pregando, e as pessoas não sabiam onde eu estava, e ela clamava, ela chorava, porque ela sentia que se não ouvisse uma pequena mensagem que fosse, uma pequena palavra que fosse, ela morreria de fome espiritual. E então, no seu desespero, ela encontrou alguém deste tabernáculo que falou com ela: irmã, não te preocupes, o pastor não avisa quando ele vai aparecer ou onde ele vai estar, mas ele mandou um cavalo aqui para a irmã montar nele e ir ao seu encontro. E ela disse que olhou para aquele cavalo e para aquele irmão, e ele disse: este é meu, o seu é aquele ali. E ela então despertou do seu sono, do seu sonho, e desde então ela começou a buscar, a congregar, buscar ouvir, saciar a sua fome, porque Deus lhe deu a tranquilidade, a certeza, a convicção
de que ela tinha um cavalo para montar nele. E ela foi lembrada no próprio sonho lá, de cavalo significa poder, significa força, vigor. E é exatamente isto que eu tenho procurado trazer, procurado enviar a cada um de vocês, um poder, uma força, uma coragem para poder prosseguir, tranquilizar e saber que se montarmos neste poder, iremos ao encontro da palavra a qualquer momento, onde ela estiver, não importa. Se tivermos este cavalo, ele está ordenado a levar aonde a palavra de Deus está. Aleluia. O irmão Brana disse que nós temos que ter essa fé, esta confiança e buscar isto. Ele disse, porque Clamas fala que eu penso que nenhuma igreja em sua prática, não importa quão intelectual e fundamental seja, esta igreja não prosperará enquanto o sobrenatural não for conhecido entre sua gente. E vejam, algo ao que eles possam falar, ele responda e vindique que esta palavra é escrita, que é esta palavra escrita. Recorde você que quando Moisés encontrou a sarça ardente, essa palavra foi vindicada exatamente. Foi a palavra, Moisés não teve do que se preocupar. Que voz é esta? Que é isto? Porque Deus havia escrito nas Escrituras em Gênesis, que teu povo permanecerá nesta terra estranha, porém será tirado depois de 400 anos. Regressará a este país novamente, porque a iniquidade dos amorreus ainda não tem sido cumprida. Agora, centenas e centenas de anos antes, Deus havia dito que Israel permaneceria e seria maltratado numa terra estranha e estaria ali por 400 anos. Porém, Deus, com mão misteriosa, os tiraria de lá. Por isso você vê que esta sarça ardente, Moisés sabia isto intelectualmente, e a semente que havia nascido nele estava em seu coração. Ele tratou de tirar ao povo através de sua experiência intelectual com a palavra, de libertá-los, porque ele sabia que havia nascido para este propósito. Ele sabia que todas as escrituras diziam que eles estariam ali 400 anos. E ele queria libertá-los através da força intelectual. Como sabemos agora, como me perguntou um homem há alguns minutos atrás acerca da vinda do Senhor e do rapto, sabemos que temos vivido o tempo da vinda do Senhor e do rapto. O tempo do rapto está à mão, mas estamos buscando uma fé de rapto que junte as pessoas e lhes dê alguma força sobrenatural que possa mudar estes corpos nos quais nós vivemos. Vemos um Deus que pode levantar aos mortos do piso e do pátio e trazê-los à vida novamente e apresentá-los ante nós. Quando vemos um Deus que pode tomar um câncer que come a um homem e o converte em uma sombra, e o levanta e o transforma num homem forte e saudável, isto deve dar fé de rapto a gente. Quando essa luz alumiar do céu e a trombeta soar, o corpo de Cristo será reunido rapidamente e no momento será mudado e levado ao céu. Oh, sim, sucederá algo assim. E nossas escolas de teologia nunca poderão produzir isto, apesar de que intelectualmente estão bem. Porém, você tem que encontrar a luz, você tem que encontrar esse algo
especial. Esse algo é a revelação. Aleluia. O brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda, para nós é algo de extraordinário. Para nós é algo que é difícil, impossível ser calculado em sua totalidade. O profeta diz, porque clamas, fala ainda, ó, sua palavra para este tempo tem que ser cumprida. Estamos vivendo na hora. Não importa o que alguém outro diz, a palavra tem que ser cumprida. O céu e a terra passarão, porém não a sua palavra. Agora, quando Moisés teve tudo isto junto e visto por todas as direções, isto ungiu a sua fé. Amém. Oh, que pensamento! Isto visto na Escritura, apontando exatamente ao que era, e Deus falando, e a evidência ali, isto ungiu a fé que ele tinha para ir trabalhar. Que deve fazer isto conosco? Necessitamos de um arrependimento, necessitamos de um avivamento. Eu estou dizendo por mim mesmo, necessito de um sacudimento, necessito de algo. Digo que estou falando a mim mesmo, acerca de mim mesmo, necessito de um despertamento. Quando penso acerca desta grande evidência, tudo está perfeitamente colocado ali. Então aquilo ungiu a fé de Moisés e a minha. Ele fugiu do Egito quando realmente podia haver começado um motim ou algo, e poderia haver se levantado e começado uma revolução no Egito, e poderia haver preparado um exército e lutado. Porém, veja você, poderia ter tido muitos milhares ao seu lado, mas no entanto teve medo de fazer isto com exércitos ao seu lado. Porém agora ele regressa 40 anos mais tarde, com 80 anos de idade, e com apenas uma vara em suas mãos. Por quê? O que estava ardendo dentro do seu coração havia se convertido em realidade. Foi ungido e soube que tinha o assim diz o Senhor, e agora ninguém poderia barrá-lo. Não necessitava de exército algum, Deus estava com ele. Isso era tudo que ele necessitava, era de Deus com ele, Deus nele, Deus com ele. Aleluia, glória a Deus. É uma situação sob controle. Quando Moisés viu que ele havia sido levantado para este propósito, e que ele havia encontrado o grande Deus que havia feito o chamado dele, cara a cara, e o ungiu e o identificou e disse: este é o teu chamado, Moisés, eu estou te enviando, te mostrarei minha glória, e estou aqui na sarça ardendo, desça ali, Moisés, e eu estarei contigo. Ele não necessitava nem sequer de uma vara, porque ele tinha a palavra indicada para ele, e ali ele se dirigiu. Isto ungiu a fé que já havia nele. Nos unge quando sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, para encontrar que todos esses sinais que vemos estão acontecendo hoje. Foi dito nas Escrituras que aconteceriam nos últimos dias, desde o céu até o poder político e a natureza das pessoas, a desmoralização do mundo sobre as mulheres, como elas fariam nos últimos dias, e como fariam os homens, como fariam as igrejas, como fariam as nações, e como faria também Deus. Vemos tudo isso perfeitamente colocado aqui diante de nós. Oh, isto unge a nossa fé, isto unge a nossa fé.
nos move em grandes círculos, nos separa de outras coisas do mundo. Não importa quão pequenos somos, quão poucos somos, quantos se riam de nós zombando, não faz nenhuma diferença. Isto é tudo, nós temos visto Deus. Algo dentro de nós. Fomos predestinados para ver esta hora, e nada evitará que a vejamos. Amém, seguro. Deus o disse, já sucedeu, nós o vemos. E como damos graças a Deus por isto. Então isso traz fora a sua fé, quando vemos estas coisas acontecendo exatamente aqui no nosso dia hoje. Aleluia, glória a Deus. Para nós, Tabernáculo Vitória, Igreja do Deus vivo que me escuta, me ouve, acredita em mim. A hora em que nós estamos vivendo com as coisas sob controle, quando Deus está ungindo a nossa fé com o cumprimento da sua palavra. Há um ano atrás, Deus começou sua trajetória no deserto conosco e nos deu a palavra para arrumarmos a casa. E arrumando a casa estamos para a nossa saída do Egito. E a convicção, a certeza de que algo tem mudado, algo tem sido trazido, e este algo está diante de nós. Não é mais preocupação com grandes pessoas, grandes exércitos. Eu não estou preocupado com grande igreja, eu não estou preocupado com grandes ministros, a maioria da mensagem, não. Eu não estou nem mesmo preocupado com a vara. O que eu quero é dizer isto: eu tenho Deus, eu tenho a palavra de Deus, e ela está aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. E o profeta diz: basta um homem ungido pelo Espírito Santo para sacudir uma nação. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem faz o sinal quando o sinal está no homem. Um homem faz a diferença quando a diferença está no homem. Glória a Deus. E não se fala outra coisa, não se imagina outra coisa senão essa derrota do anticristo por uma igreja, por um povo separado. A coisa que mais dói no nosso coração são as evidências de que estas coisas estão acontecendo. Os sinais, os discípulos caminharam sobre o sinal. E o profeta diz: o brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. Eu sei que esta não é uma declaração popular, disse ele, mas é uma declaração verdadeira. É a verdade. É a palavra do Senhor. E também um sinal de advertência de que Cristo virá nesta geração. Ele disse: aqueles que veem isto acontecer não passariam até que todas estas coisas acontecessem. Disse: ambos céus e terra passariam, mas a minha palavra nunca haveria de passar. É uma advertência, a luz vermelha brilhando, o cair da cortina. Estamos no fim do tempo. Nós vemos os sinais do Senhor Jesus curando os enfermos, levantando os mortos, expulsando espíritos malignos. Vemos as pessoas se santificando e santificando através do Espírito Santo. Vemos vidas transformadas. Vemos grandes sinais. Vemos sinais místicos nos céus.
como discos voadores, o Pentágono, muitas pessoas colocando isto na televisão, escrevendo isto, eles não sabem o que pensar sobre isto. Todos os tipos de sinais misteriosos. O Senhor Jesus descendo na forma de uma coluna de fogo, tem sua foto tirada, vivendo no nosso meio, provando que Ele é o mesmo ontem e hoje. Vemos todas estas coisas acontecendo e vemos o congelamento da igreja. E aqui eu não quero fugir como muitos pregadores da mensagem fogem. O congelamento da igreja que ele diz é o congelamento da igreja da mensagem. Porque logo ele diz, vemos as denominações crescendo. Então não é o congelamento das denominações. Porque vemos as denominações crescendo. Quando virdes a figueira e todas as outras árvores brotando, os judeus retornando à figueira, judeus retornando para a sua nação, seu próprio país, e vemos os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os luteranos, os pentecostais, todas as igrejas mostrando as suas folhas, reavivamento. Ele disse, se apronte, este é o tempo. Enquanto as denominações se reavivam, a igreja congela. A igreja da mensagem congela. Quando virmos isto acontecer, será quando Deus estará se preparando para chamar os seus eleitos. Aleluia. Quando a igreja congelar e as organizações tiverem os seus reavivamentos. Eu ouvia ontem um padre pregando e eu disse, faz vergonha em muitos pregadores da mensagem. Como ele pregou sobre as 10 virgens. Que coisa tremenda, ele falando das 10 virgens, todas vestidas de noiva para entrar na festa, todas da mesma igreja, da mesma fé, dizia ele. Mas 5 delas eram prudentes e tinham azeite na lamparina, e ele gritou dizendo, e mais do que isto, elas tinham a vasilha cheia. Até parece que ele tinha ouvido a minha mensagem. E ele disse que a diferença entre as nécias e as prudentes é que as nécias não tinham a vasilha, só tinha a lamparina com azeite. Oh, Deus do céu, eu pensei, oh, meu Senhor Jesus, o que fazer, Pai, para que os olhos do mundo da mensagem possam ser abertos e eles possam enxergar essas coisas. As advertências do Espírito Santo estão diante de nós. Não há como fugir da realidade, não há como fazer como avestruz e se esconder num buraco pequeno que caiba só a sua cabeça e o seu corpo todo de fora sujeito às intempéries. Não há como fugir da realidade. É agora, irmão, ou nunca. Ou você entra na linha com Deus, ou você atravessa a linha da misericórdia. Não há outro tempo, não há outra hora. Deus enviou do céu uma voz para nos advertir, para nos avisar. E esta voz está ecoando, esta voz está retumbando os corações, esta voz está mexendo com o mais profundo do cristão, do ser humano, está indo na alma, no âmago do ser, de uma criança, de uma adolescente, de uma jovem, de um rapaz, de um velho, de uma velha, de um ancião, está mexendo lá dentro, e esta voz está gritando, a hora está aqui, devemos ouvir os avisos de Deus, devemos nos despertar totalmente, esta voz está gritando, não cochile, não cochile, preste atenção, olhe, observe. E esta voz está nos colocando na posição
de expectativa. E a expectativa da vinda do Senhor é hoje. É hoje. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação do deserto. Mas hoje, o Espírito Santo ainda está falando. Se você está me ouvindo e pode ainda chorar, pode ainda quebrantar seu coração, pode ainda trazer lágrimas aos seus olhos, é porque nós estamos ainda na graça de Deus. E a voz do Espírito Santo está vindo para salvar, para libertar, para curar a nossa alma. E eu rogo a Deus de todo o meu coração que Ele não permita que estas coisas passem despercebido por nós. Que nós não venhamos a ser um dos tais que lá na frente vão dizer: eu ouvi isto, eu escutei isto, meu pastor falava isto. E por que você está aqui? Porque eu não prestei atenção. Eu cochilei na hora que eu não podia cochilar. Pai Celestial, ninguém há que fique inerte, sem algo mexer por dentro, ouvindo estas verdades. Meu coração está a ponto de explodir, e eu sei o quanto eu tenho que segurar, tenho que me conter, para poder expressar os teus pensamentos. A hora está aqui, Senhor, o tempo está aqui. Me ajude, Pai, a ver o relógio, a observar o tempo e estar pronto para quando o Senhor disser: vamos, eu possa dizer: sim, Senhor, vamos. Ajude, Pai, meus irmãos, ajude as minhas irmãs, Pai. É muito difícil o momento em que nós estamos vivendo, mas é muito glorioso, muito glorioso. Somente a tua ajuda a nosso favor poderá fazer com que nós nos levantemos e levantemos a nossa cabeça e possamos ver a nossa redenção que está bem próximo de nós. Ajuda-nos, Pai, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça de Deus permaneça com cada um de vocês. E que você possa, daqui para frente, ainda continuar ouvindo esta voz de advertência no seu coração, na sua alma. E até nos vermos outra vez, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.